graça, a paz e o amor de Deus sejam com todos aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos. Estaremos apresentando uma nova mensagem sobre como devemos exercitar a graça para que sejamos fortalecidos por ela. Este exercício da graça é um dever que nos é designado pela palavra de Deus, não somente para quando algum crente se acha fraco, mas é algo que deve ser buscado permanentemente. Vemos isto em textos bíblicos como os seguintes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Já que Deus nos ordena que devemos crescer e nos fortalecer na graça, devemos investigar então como se exercita a graça para que sejamos por ela fortalecidos e avancemos em crescimento quanto ao nosso amadurecimento espiritual. Este fortalecimento e crescimento na graça não somente nos habilita a estarmos prontos para toda boa obra, bem como para cobrir possíveis decadências na vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo teve a experiência do espinho na carne e orou para que fosse livrado dele, Jesus lhe disse que a sua graça lhe bastava e que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isto indica que a força espiritual que temos não é propriamente nossa, de modo que quando nos sentimos incapazes e enfraquecidos para fazer a vontade de Deus e sermos achados fortificados na fé, tudo quanto necessitamos para tal é do próprio Senhor Jesus operando em nós segundo a eficácia da sua graça. Daí Paulo ter recomendado aos crentes efésios o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. E aos crentes romanos: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13:14. Essas coisas são ordenadas com base naquilo que foi dito e ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo quanto ao nosso dever de permanecer nele para que pudéssemos dar frutos. A relação apontada por ele entre a videira verdadeira e seus ramos deve ser enfatizado o crescimento e a frutificação, e para ambos é necessário haver alimentação, poda e limpeza dos ramos. Toda a nossa fecundidade depende de permanecermos em Jesus. E o que é permanecer em Jesus? Certamente, como diz John Owen, não é um mero não sair de Cristo, como dizemos que um homem permanece em uma determinada posição enquanto não vai embora. Pois, apesar de todas as decadências e falta de frutos, se somos crentes genuínos, ainda não temos deixado Cristo. Até agora nele permanecemos, como o ramo permanece na raiz, de onde tem sua comunicação e suprimentos. Portanto, há algo em particular incluído nessa permanência em Cristo, habitar em Cristo e Cristo habitar em nós. E parece haver nisto que permanecer em Cristo é estar sempre perto de Cristo, na companhia espiritual de Cristo e em comunicação com Cristo. Não está em um ato nu e essencial de crença pelo qual somos implantados em Cristo e não sairemos dele, mas há algo de uma atividade espiritual especial da alma nesta permanência em Cristo, que é permanecer com ele e em sua presença, numa viva relação pessoal. E assim como sucede no natural, que os ramos da vide venham a produzir frutos na estação própria, assim também será no espiritual,
caso estejamos ligados a Jesus. E como essa permanência com Cristo deve ser por alguns atos de nossa alma, consideremos quais são esses atos, o que pode dar um pouco mais de luz sobre este assunto. E primeiro, deve ser certamente por algum ato da nossa mente. Em segundo lugar, por algum ato das nossas vontades. E em terceiro lugar, por algum ato de nossas afeições. Isto que Owen diz é muito importante, porque não são poucos os crentes que pensam que permanecer em Cristo é simplesmente crer nele e pensar nele, sem levar em conta que isto deve ser comprovado pela nossa conduta santa em cumprimento dos seus mandamentos, como ele mesmo definiu, que é seu discípulo somente aquele que permanece na sua palavra e que demonstra nas ações práticas da vida uma obediência e amor a ele maior do que aquele que devota os seus entes queridos, e não somente isto, mas também renunciando a tudo que deve ser deixado para que Deus possa se agradar de nós. Ou seja, a manifestação da vida de Jesus em nós move o nosso coração a buscar as coisas celestiais, espirituais e divinas, a própria pessoa de Jesus, gerando em nosso espírito uma inclinação santa e uma disposição para servir a Deus e àqueles aos quais fomos enviados por Ele para edificação mútua. E isso o próprio Owen confirma dizendo: primeiro, há uma permanência com Cristo em nossas mentes. Agora, isso para mim consiste na contemplação e nos pensamentos sobre ele noite e dia. Busquei-o na minha cama à noite, diz a esposa em Cantares. Consiste em considerar muito a pessoa de Cristo, contemplá-lo, investido em seu glorioso ofício e como confiado e designado pelo Pai para esta obra. Todos nós, diz o apóstolo, de rosto aberto, contemplando a glória do Senhor, como em um espelho, somos transformados na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, aquilo que você e eu estamos almejando deve ser transformado na mesma imagem, isto é, a imagem e semelhança da glória de Deus em Cristo. E nisto, Owen não está nos indicando algo de sua própria autoria, mas o que está claramente revelado nas Escrituras, que em todo o tempo discorrem sobre a santidade de Deus e o nosso dever de estar sempre santificados por Ele, por meio da prática da sua palavra. E Owen prossegue: ouso dizer corajosamente, por aqueles de nós que têm motivos para ter apreensões diárias de sair do mundo e deixar esse estado de coisas, que não temos maior desejo, nem há algo mais frequente em nossas mentes do que isto, para que possamos ser cada vez mais transformados nessa imagem antes de sairmos deste mundo, pois estamos cuidando da perfeição à semelhança de Jesus Cristo. Portanto, gerações de cristãos darão testemunho de que não há nada agora que mais ansiamos do que ser cada vez mais transformados na imagem e semelhança de Jesus. Mas como chegaremos a isso? Porque é como o apóstolo dissesse: o caminho é olhar firmemente para Cristo, como um homem olha com um binóculo para um objeto a uma grande distância. Nós o contemplamos, diz ele, olhando firmemente para o próprio Cristo e para a glória de Deus nele. Agora, há um maravilhoso objeto grande para ser contemplado, pois quando você olha para a glória de Deus em Cristo, você tem o que deseja de Cristo para o objetivo de seus olhos e vista. A pessoa de Cristo, o ofício de Cristo, o mérito de Cristo, o exemplo de Cristo, a morte de Cristo e o que você deseja, para que você tenha muita intenção em seus pensamentos e mente,
para estar em muita contemplação imediata de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Owen está dizendo em termos simples, concisos e claros é que devemos ocupar o nosso pensamento com Jesus e com tudo que se refere à sua pessoa, conforme nos é apresentado na Bíblia, comparando o nosso sentimento, vontade e ações com a verdade revelada na Palavra de Deus. Eu não sei como vocês o entendem, irmãos, mas é o conselho que eu daria a vocês que são cristãos idosos e provavelmente não continuarão muito tempo neste mundo, a se exercitarem em contemplações imediatas de Jesus. Todos os ensinamentos que você recebeu dos ministros, o principal deles foi, no seu objetivo, capacitá-lo a isso. E realmente, se eu souber de alguma coisa, nós as encontraremos acompanhadas de um doce poder transformador, além do que experimentamos de outras maneiras e deveres. Nós seremos transformados na mesma semelhança. Bem, então permanecemos com Cristo nos atos de nossa mente, pela imediata reflexão e contemplação de Cristo à noite, em nossos leitos e em nossas caminhadas, e às vezes nos retiramos para meditar nele. Evidentemente, esta contemplação de Cristo a que Owen se refere não é pela tentativa de imaginar ou até mesmo pela visão natural alcançar algo da pessoa de Jesus. Nós não o vemos porque ele é Espírito. Já não se conhece mais Jesus segundo a carne, mas segundo o Espírito. E muito do que ele é em Espírito é revelado para nós na Palavra de Deus e na instrução do Espírito Santo às nossas mentes e corações. Então, o exercício da graça nesta contemplação é realizado sobretudo pela oração e meditação na Palavra de Deus. Nós vemos Cristo operando nas circunstâncias de nossas vidas. Aprendemos, crescemos, somos instruídos quanto a como agir sobretudo nas tribulações, com paciência e fé, tudo suportando por amor a Ele. O consolo do Espírito Santo é real e nos capacita a suportar todas as coisas com o procedimento santo, conforme ordenado nas Escrituras. Constataremos, em nossa experiência prática, que de fato o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vimos então, em primeiro lugar, a importância de concentrar o nosso pensamento em Jesus para permanecer nele. E agora, em segundo lugar, deve haver um ato de vontade. Isto deve ser com grande diligência e cuidado quanto à obediência que Jesus exige. Esta é uma ótima maneira de permanecer em Cristo, quando trabalhamos para ter nossas vontades prontas a todos os casos de obediência que Ele exige de nossas mãos. Que essa seja a questão, se é a vontade de Deus que devemos fazer isso ou não. E se for da sua vontade, ore, esteja pronto para mostrar que cumprimos com Cristo, rendendo-lhe obediência alegre e voluntária neste caso e dever, que Ele nos chama, e assim em todas as outras coisas. Onde faltar esta prontidão da vontade sendo exercitada para a obediência a Jesus e aos seus mandamentos, certamente falharemos em permanecer nele e em tudo que se refere a uma vida espiritual vitoriosa. Eu gostaria que cada um de nós pensasse frequentemente sobre esse assunto. O que Cristo exige de mim pessoalmente, de uma maneira de dever e obediência. E eu gostaria que trabalhássemos para ter em grande prontidão todas as coisas que Cristo exige de nós. E, especialmente, irmãos, eu teria isso prontamente, que Cristo exige que eu ande com muita cautela e disciplina
para me manter longe de manchas, poluição e impurezas em relação ao mundo. Isso Cristo exige em todos os momentos, em todos os casos e em todas as ocasiões. O que estamos pregando? Sob que professores nos instruímos? Tudo que deve ser ensinado a você é que deve conhecer todas as instâncias do dever que Cristo exige de suas mãos. E se você sabe dessas coisas, feliz é você se as pratica. Este é o seu fruto, uma contemplação direta sobre Cristo, em que eu imploraria que você e minha própria alma pudessem encontrar mais abundância enquanto estivermos neste mundo. E você encontrará que Cristo, no cumprimento deste dever, fará abordagens muito próximas e visitas frequentes a seus corações, mas no cumprimento deste dever de contemplá-lo do que em qualquer outro. E ter nosso coração pronto para obedecer a todo tipo de obediência que Cristo exige de nós. Além dos nossos pensamentos e de nossa vontade, deve haver em terceiro lugar, para permanecermos em Cristo, uma aplicação de nosso afeto. Pode haver amor e prazer em todas essas coisas, mas se não houver contemplações muito espirituais, serão um peso. Não há dever que é exigido de qualquer homem neste mundo tão espiritual, tão celestial, tão evangélico, que por falta de amor e prazer, um homem não possa ser negligente na realização do mesmo. Posso me comprometer a fazê-lo nesta hora ou naquela hora, mas não terei nenhum benefício para minha própria alma, nem darei glória a Deus se não houver amor e deleite nele. O amor e o deleite adoçarão o dever e refrigerarão o coração de Deus e do homem. Cristo e nós. Portanto, trabalhem, irmãos, e orem grandemente por isso, para que possam se deleitar em Cristo, para encontrar nele uma doçura e um refrigério, e para que toda ocasião de retiro para Cristo traga um tipo de alegria espiritual para seus corações. Agora, você tem uma grande oportunidade, tendo sacudido as ocasiões da vida e outras preocupações de habitar com Cristo. Agora é uma boa hora para permanecer nele. Nunca devemos esquecer que o andar na graça de Jesus é o que gera paz. Paz com Deus, com nós mesmos e com nossos irmãos na fé. E a doçura da paz, por sua vez, gera aquela alegria espiritual que nada e ninguém pode destruir. E tudo isto procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui estão o amor e a vida eterna, que não podem ser experimentados de qualquer outra forma, senão pela de permanecer na graça de Jesus, crescendo nela dia a dia. E todas estas coisas são geradas em nós pelo poder de Deus, segundo as operações do Espírito Santo em nossos corações. Vivamos e andemos, pois, em todo o tempo, no Espírito Santo, para que ele realize a sua obra transformadora em nós, e nunca deixemos qualquer pecado sem ser confessado e abandonado, pois um viver que admite o pecado é aquele que entristece o Espírito e apaga as suas operações abençoadoras e consoladoras. Vivamos, pois, em verdadeira santidade de corpo, alma e espírito, contemplando a Cristo, obedecendo a Cristo e tendo ternos afetos por Cristo. Somente assim podemos ser fortalecidos pela sua graça. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.